favor, no livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 14 até o 17. Lucas 9, 14 a 17. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 14, no capítulo de 9 de Lucas. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Disse então a seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. Assim o fizeram, acomodando a todos. Tomando os 5 pães e também os 2 peixes, olhando para o céu, ele os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que distribuíssem à multidão. Todos comeram e se saciaram, e também levantaram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Pai amado, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro nessa noite, e peço que da mesma forma, meu Deus, a qual o Senhor tem usado, meu Pai, os irmãos aqui no testemunho, na direção desse culto, no louvor, que da mesma forma, meu Deus, a qual o Senhor usou, meu Deus, a palavra inicial, o Senhor venha usar a minha vida, meu Deus, para ministrar nessa noite. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha nos dar entendimento, para que o Teu nome venha a ser verdadeiramente glorificado. Eu quero crer, Senhor, que o Senhor está, meu Pai, que vai falar poderosamente conosco. Aquele que tem alguma dificuldade, meu Deus, que o Senhor possa sanar. Aquele que tem algum projeto, meu Deus, que o Senhor possa direcionar, meu Pai, e dar o caminho para que as bênçãos possam ser manifestadas verdadeiramente sobre essa casa. É assim que eu te peço, louvo, te adoro, te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Um determinado dia, Jesus estava juntamente com os seus discípulos, e dentro daquele caminhar do Senhor Jesus, eles resolveram estar entrando dentro de uma casa, a casa a qual tinha uma mulher, a qual tinha um fluxo de sangue. E também apareceu uma pessoa, a qual era conhecido como Jairo. Ele era uma pessoa que tinha um cargo até de respeito no meio da comunidade. E esse Jairo então fala que tinha uma pessoa que também estava doente, a filha de Jairo. Então, dentro desse processo, Jesus ele vai juntamente com os seus discípulos, e a palavra de Deus é bem clara quando diz que esses homens após seguiram Jesus eram discípulos. Então Jesus ele vai lá, ele se apresenta para essa pessoa a qual estava com fluxo de sangue, ela toca nas suas vestes, é curada. Jesus ele pega e ministra sobre a filha de Jairo, ela também é curada. E dentro desse processo, então Jesus começa a mostrar para eles que eles já tinham um certo preparo ou um certo domínio no meio daquilo que ele queria dentro do ministério de Jesus para ser representante de Jesus. Eu quero dizer para você que, na verdade, Jesus ele chama quem ele quer. Jesus ele pode usar a pessoa a qual talvez você possa se surpreender. Ele usa, como já usou no passado, até uma mula para que possa falar com uma outra pessoa. Mas de uma forma geral, Jesus ele costuma ensinar, ele costuma discipular. Ele começa então a orientar pessoas, um grupo ou uma pessoa de uma forma individual, para que possa ser o seu representante na face da terra. Então Jesus ele junta lá os seus discípulos e ele começa a passar algumas orientações. Dentro dessas orientações ele começa a falar para eles assim: olha, eu não quero que vocês levem alforjes, eu não quero que vocês levem uma outra túnica, eu não quero que vocês levem pães, eu não quero que vocês levem nada a não ser a vida de vocês, para que vocês possam entrar nas aldeias, para que vocês possam ministrar aquilo que vocês têm aprendido comigo e também dentro da obra que vocês têm aprendido entre vocês. Então está na hora de vocês começarem a ser usados, mas sozinhos. Então Jesus convida os seus discípulos para que naquele momento eles pudessem então a ser já conhecidos ou começar a sentir um gosto de ser apóstolos. Então
pessoas são curadas, eles começam a encontrar pessoas que estão com problemas dentro de relacionamento, e essas pessoas, elas são atendidas dentro do ministério dos discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus. Essas pessoas, a qual eles começam a entrar dentro das casas, os discípulos de Jesus, eles começam a ministrar, então eles começam a mostrar para muitas pessoas que dentro da casa deles, que também não tinham quase nada, ou não tinham nada, que aquilo lá não tinha importância, porque o que interessava para eles é que eles viessem ter paz, que eles viessem ter tranquilidade, que eles pudessem conhecer o reino, a qual eles estavam apresentando, que era o reino do Senhor Jesus. E eles ficam encantados com aquilo que estava acontecendo. Então eles, após sair dessas cidades, a qual eles foram impactadas as pessoas que estavam dentro dessas cidades, dentro dessas aldeias. Então eles novamente começam a estar próximo de Jesus. Eles começam então a encontrar Jesus. Então eles encontram Jesus num determinado local, e Jesus estava ali também fazendo a obra, e Jesus começa a andar juntamente com eles no sentido do deserto, no local mais árido, onde não tinha água, onde não tinha comida, e uma grande multidão seguindo eles, e eles começam a contar para Jesus o que eles estavam fazendo naquelas aldeias, e as coisas tremendas que estavam acontecendo através do ministério deles, através da pessoa de Deus. Deus estava fazendo coisas tremendas através da vida deles. Eles estavam encantados. Então eles começam a observar aquilo que estava acontecendo, e começam então a verificar que já estava entardecendo, já estava ficando tarde. E Jesus não despedia as pessoas da mesma forma que eles fizeram no meio do caminho, porque eles fizeram coisas tremendas no meio do caminho, mas eles foram lá, foram usados por Deus naquele local, só que eles foram naquele local e depois eles foram embora. Quer dizer, as pessoas que estavam naquelas aldeias, provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente eles não deixaram essas pessoas seguirem eles. Essas pessoas foram tocando a sua vida normalmente, de uma forma normal, do jeito que eles já tocavam antes. Então Jesus começa a conversar com eles, uma multidão andando juntamente com eles, eles conversando, contando aquilo que estava acontecendo. Então aí eu imagino, chega aqui uma pessoa aqui, que nem por exemplo o Nilson começa a contar que ele foi curado, que ele não enxergava, por exemplo, e já está enxergando. Então ele começa ali a contar o que aconteceu lá naquelas aldeias, e Jesus fazendo a mesma coisa, curando pessoas ali. Só que Jesus não despedia essas pessoas, não curava essas pessoas e não fazia como lá atrás algumas vezes ele tinha feito. Ele curava uma pessoa e pegava e falava assim: olha, eu já não curei você, agora você já não tem mais lepra, então você faz o seguinte, olha, vai para sua casa, vai lá e se apresenta para o sacerdote. Quer dizer, Jesus despedia as pessoas, mas nesse momento, nessa palavra aqui, Jesus não despedia as pessoas. As pessoas eram curadas, as pessoas eram edificadas, mas elas continuavam seguindo Jesus. Chegou uma certa hora que já era bem tardezinha, as pessoas, elas começaram a ter fome. Então Jesus começou a observar que aquelas pessoas estavam com fome, olha para os discípulos, começa a conversar com os discípulos, e os discípulos falam assim: Senhor, mas será que não era bom nós despedirmos essas pessoas? Porque elas estão com fome. Jesus olha para os seus discípulos, então pega e fala para eles assim: olha, vamos fazer o seguinte, no lugar de nós despedirmos as pessoas, só homens tem aproximadamente 5.000. Então tem as mulheres, crianças, tinha uma quantidade muito maior do que essa quantidade de 5.000 pessoas, provavelmente. Então Jesus, ele pega para os seus discípulos e fala assim: nós vamos dividir essas pessoas em grupos de 50, e a partir disso daí, nós vamos ver como é que nós vamos abençoar essas pessoas. Aí os discípulos falam assim: olha, mas nós temos aqui apenas alguns peixinhos aqui, nós temos aqui apenas alguns pães, como é que nós vamos fazer? Aí Jesus começa a orientar eles como é que eles deveriam fazer. Põe os grupos de 50 e depois fala para eles ficarem todos juntos, organizados, e eles organizados, então nós vamos aí mostrar para eles de onde é que vem a providência. Levanta-se o cesto para o céu, e ao levantar o cesto para o céu, automaticamente começa-se então a ter a multiplicação, principalmente daqueles pães a qual eles haviam cortado e deixado eles em pedacinhos. O que eu quero dizer aqui para vocês aqui nessa noite, através dessa reflexão aqui que nós vamos aqui estar ministrando aqui? Eu quero apresentar para vocês aqui 5 características que estão aqui dentro dessa palavra,
para que as pessoas possam ser abençoadas em momentos de dificuldades. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: você está passando dificuldade? Então preste atenção. Não, fale mais forte, meu irmão, não fica com medo não. Você não preste atenção, que hoje você vai receber algumas orientações para você ser abençoado. A primeira orientação que Jesus ele deixa claro aqui nessa passagem é que os seus discípulos eles faziam uma obra e através das suas vidas, através deles estarem fazendo a obra, eles eram usados por Deus. Você sabia que existem pessoas que fazem a obra, mas não são usadas por Deus? Você sabia? Existem pessoas que elas conseguem juntar uma quantidade muito grande de pessoas, mas infelizmente não são usados por Deus. Por que não são usados por Deus? Porque na verdade, o intuito, o desejo de estar fazendo a obra de Deus não é para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. É para que possa alguém, ou que as pessoas possam ver que está realmente fazendo a obra de Deus. Esses discípulos aqui, eles eram pessoas a qual eles não tinham um outro objetivo a não ser fazer a obra de Deus ser conhecida. Então, automaticamente, a manifestação de Deus acontecia dentro da vida deles. O que eu quero dizer para você, meu irmão? No momento de dificuldade, não adianta você correr atrás de uma bênção. No momento de dificuldade, não adianta correr atrás de pessoas que estão fazendo a obra. Quando você está com dificuldade, você tem que ter certeza que Deus é na sua vida, porque através da sua vida vai ter a multiplicação. E se você não tiver alegria, se você não tiver fé, se você não tiver o desejo, se você não tiver a visão, se você não tiver o entendimento que você é canal, que você é instrumento de Deus para que a obra de Deus possa ser feita, então você tem que se juntar com pessoas aonde tem sinais, aonde tem milagres, aonde a manifestação de Deus é notória, porque ajuntamento de pessoas, muitas das vezes, meu irmão, não significa que mesmo estando usando o nome de Deus, seja uma obra aprovada por Deus. Mas eu quero dizer para você que muitas das vezes, você com mais uma pessoa, buscando ao Senhor, Deus faz coisas muito maiores do que você se reunir com uma grande multidão. Então nessa noite eu quero dizer para você, da mesma forma como Jesus deixa claro aqui nessa passagem, que os seus discípulos eram usados por Deus, eu quero dizer para você que da mesma forma, você também é usado por Deus. Então no momento de dificuldade, meu irmão, creia que você é usado. E se você é usado, então comece a profetizar, comece a determinar que através da sua vida, a sua casa vai ser transformada, a tua vizinhança, a tua parentela, o local onde você estuda, a tua fábrica, aonde você colocar as plantas dos teus pés, pode determinar, porque nessa noite Deus ele manda dizer para você que você é usado. E se você é usado, começa então a clamar, começa a levantar a tua voz, fala assim: ei Deus, eis-me aqui, eu quero ser instrumento da tua bênção, e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado através da sua vida. Segunda característica, segunda condição, ou segunda situação de dificuldade, a qual eu vejo aqui dentro dessa palavra, que acontecia com aquelas pessoas e pode estar acontecendo com você, que pode favorecer você no momento de dificuldade, é que apesar dos sinais, a qual eles tinham, que eles curavam pessoas, eles começaram a temer uma grande multidão. Quando os discípulos de Jesus, eles começaram a ver aquela grande quantidade de pessoas, eles começaram a ficar com medo. Você acha que numa aldeia tem bastante gente? Numa aldeia tem pouquinha gente. É como se fosse nos dias de hoje. Se você for, por exemplo, numa casa onde tiver duas pessoas ou uma pessoa, você chegar lá e ver a dificuldade que aquela pessoa está passando, ou as duas pessoas, ou alguém vem conversar com você sozinho, a pessoa chama você no cantinho, conversa com você, ela começa a contar o problema e fala: não, irmão, vem aqui, nós vamos orar e Deus ele me usa, eu tenho certeza que Deus ele me usa. No momento de dificuldade, ele já me usou para abençoar outras pessoas, Deus tem me usado para ministrar na minha própria casa, na minha própria família. Da mesma forma
medo de abrir a boca e falar que Deus realmente está fazendo algo, ou Deus vai fazer algo tremendo naquela casa, naquela vida, ou em qualquer lugar que você possa profetizar. Mas nessa noite eu quero dizer para você: você não pode ser que nem esses discípulos de Jesus, quando vê uma grande quantidade de problemas, ou uma multidão de pessoas a qual possam se aproximar de você e falar que não estão conseguindo ser vitoriosas. Você não pode se calar, você não pode voltar para trás, você não pode simplesmente ter medo daquela situação. Você tem que enfrentar. Não interessa se a pessoa está na UTI de um hospital, não interessa se a pessoa está dentro de um presídio, não interessa se a pessoa está dentro de um leito na sua casa, não interessa se essa pessoa ela está numa situação de morte ou de vida. A única coisa que interessa é que o Espírito Santo de Deus, que ele ministra sobre a sua vida, ele tem que colocar na sua boca as palavras para que você possa ministrar. Então nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão, não temos problemas, não temos as dificuldades, não temos as adversidades da vida, porque quando você pegar e abrir a sua boca e você falar assim: epa, Deus é na minha vida, eu não temo nada, não temo situação, eu consagro, eu busco a Deus, eu tenho certeza que Deus ele é canal para que eu possa ministrar. Então você pode abrir a tua boca, porque Deus ele vai te honrar. Nem que Deus não mandou você falar, mas se você pegar e levantar a tua boca e falar assim: ei, paralítico, pode andar, você pode ter certeza, Deus ele vai honrar a tua palavra, Deus vai honrar a palavra que saiu da tua boca, e o nome dele vai ser exaltado e glorificado. Aleluias! Terceira situação, em momentos de adversidade: não tinham nada a não ser poucos pães, mas eles sabiam que Deus podia fazer coisas tremendas. O que eu entendo aqui? Eles tinham poucas provisões, eles tinham poucas coisas para que eles pudessem usar. Porém, eles sabiam que aquilo que eles tinham não importava, porque o bem maior estava com eles, que era Jesus Cristo. Quando eu olho lá para trás, eu olho lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, quando eu olho lá no começo da construção dessa grande nação de Israel, quando eu olho lá no Velho Testamento e vejo uma mulher dentro da sua casa, e o profeta vai dentro da sua casa e começa a conversar com ela e pergunta para ela se ela tinha alguma coisa. Ela falava que não tinha nada, e daqui a pouquinho, perguntando novamente o profeta, ela pega e fala assim: olha, na verdade eu tenho um pouquinho aí, eu tenho alguma coisinha. Que ela pega e fala que ela tinha um pouquinho de azeite. E eu olho aqui para essa passagem, eu consigo fazer aqui um parâmetro de fé. Na verdade, lá atrás, as pessoas, elas acreditavam no Deus soberano, a qual estava no céu e se manifestava na terra. Aqui, eles acreditavam no Deus soberano que estava na terra e se manifestava na terra. Nós, nos dias de hoje, nós temos uma outra leitura. Nós temos um Deus soberano que ele está no céu e ele ministra sobre o céu, mas ele também está na terra. Mas ele não está andando por aí, ele está dentro de você, porque ele se manifesta através do Espírito Santo de Deus, e você é a morada do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, quando você pega e abre a sua boca e você fala que tem alguma coisa, automaticamente não é aquilo que você tem que interessa, mas é o Espírito Santo de Deus que você tem dentro de você. Então nessa noite eu quero dizer para você: nos momentos de dificuldade, nos momentos de problemas, nos momentos de adversidade, o que não pode faltar na sua vida é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é ele que ministra sobre vós, é ele que consola, é ele que protege, é ele que pega e repreende tudo aquilo que está acontecendo de mal sobre a sua vida, porque automaticamente, quando você vê um problema, quando você vê uma seta maligna, quando você vê uma ação do mal, não é que o Espírito Santo de Deus ele profetiza, ou ele pega e repreende aquele mal, não, mas ele dá autoridade na terra para você usar o nome santo do Senhor Jesus, e através do nome santo do Senhor Jesus, você começa a repreender a enfermidade, você começa a repreender também, muitas das vezes, as brigas, as contendas, você consegue repreender tudo. Então nessa noite eu quero dizer para você, mesmo que as pessoas olhem para você e achem que você não tem nada, que você tem pouca coisa, você tem na verdade
o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Aparentemente, esses discípulos, eles não tinham quase nada. Você sabe como é que aconteceu essa chamada que Jesus começa a conversar com eles? Jesus manda eles anteriormente para as aldeias como apóstolo. E depois, quando Jesus chama eles para que eles pudessem organizar as pessoas em 50, chama eles de discípulo. Aí, você vai falar assim: mas pastor, o que significa discípulo? Discípulo também não é apóstolo? Depende. O apóstolo tem hora que ele é ministro, tem hora que ele é embaixador, tem hora que ele é profeta, e tem hora que ele é discípulo. O discípulo é aquele que aprende a ser profeta. O discípulo é aquele que aprende a ser embaixador. O discípulo é aquele que consegue aprender, que consegue ensinar também a ser embaixador na face da terra. Então a palavra apóstolo, ela tem esses 4 significados, mas elas são usadas de formas diferentes. Tem hora que você, como uma pessoa que representa a Deus, você não tem nada, você vai lá que vai discipular, quer dizer, você vai ensinar aquela pessoa que aquele processo que ela está passando é um processo normal da vida, ou se não, através de uma atitude que ela teve errada, então ela está passando por aquela dificuldade. Existem pessoas que passam dificuldade financeira, porque é um processo da vida, elas acabam ficando desempregadas, e Deus até permite ela aprender a valorizar o dinheiro e valorizar também algumas pessoas. Existem momentos da nossa vida que Deus trabalha, ou nós que estamos numa situação a qual mexe com nossos sentimentos. Enfim, em várias áreas da nossa vida, tem a parte normal da sequência da nossa vida, e tem aquela parte que Deus até permite que o inimigo ele entrar na sua vida, e muitas das vezes Deus até coloca você, ou coloca em alguma situação, para que nós possamos aprender. Então, quando nós vamos conversar com uma pessoa que está com dificuldade, quando uma pessoa está com problema, ou quando alguém vem conversar com a gente para falar dessa situação de dificuldade, desses momentos a qual muitas das vezes nós estamos frágeis, nesses momentos que nós não entendemos essa situação que nós estamos passando, nós somos discípulos. Tem hora que nós somos, na interpretação da palavra apóstolo, tem hora que nós somos ministro. O que é um ministro? O ministro é aquela pessoa que ele representa determinada causa ou determinado segmento. No nosso governo federal aí, nós temos vários ministérios, entende? Tem Ministério do Planejamento, tem Ministério da Educação, tem da Fazenda, tem? O ministro cristão, ele representa o reino de Deus na face da terra. Então tudo que é reino de Deus é o ministro. Então tem hora que nós, como apóstolo, como discípulos de Deus, tem hora que nós temos que representar Deus na face da terra. Tem hora que nós temos que chegar com uma pessoa que está com problema, nós vamos lá, chegamos e começamos a conversar com ela, batemos papo, explicamos o processo da vida. Aí você fala assim: pastor, mas isso não é discípulo? Até aí é discípulo. Mas nós, como ministro de Deus na face da terra, nós olhamos para aquela situação e falamos assim: Deus, essa pessoa aqui, eu vou agora, nesse exato momento, eu vou ministrar na vida dela a transformação. E então eu começo a usar a autoridade de Deus como ministro na face da terra, e automaticamente eu começo a mudar a situação da vida daquela pessoa, porque o Deus a qual me dá autoridade na face da terra, Ele usa a minha vida para que possa ministrar. Então eu quero dizer para você, meu irmão, quem sabe nos momentos de dificuldade na sua própria casa, ou na sua parentela, no meio da sua família, você olha na situação que você está passando e você não consegue visualizar nada. Quem sabe você não tem ninguém para te orientar. O próprio Espírito Santo de Deus, ele vai te orientando, ele vai te consolando. Mas às vezes tem uma pessoa que vai te mostrando para você o processo a qual você está passando. Após você passar por aquele processo, você entender aquela situação, automaticamente você tem que aceitar a ministração que aquele homem ou aquela mulher de Deus vai fazer sobre a sua vida. É isso que Jesus estava explicando para os seus discípulos. Não adianta chegar no local, ver pessoas com problemas, ir lá ajudar ela naquele momento, virar as costas e simplesmente
está sendo usado para ministrar sobre a minha vida, a primeira coisa que eu penso: ué, mas como é que ela vai ministrar sobre a minha vida se ela também está desempregada? Como é que ela vai ministrar a cura sobre a minha vida se no meio da parentela dela tem uma pessoa que está doente e aquela pessoa não está sendo curada? Ei, não olhe para essas coisas não. Você tem que olhar simplesmente para aquilo que você tem de melhor, e aquilo que você tem melhor é a presença de Deus. Deus quer te usar, meu irmão. Deus ele quer te dar autoridade. E se você começar a verificar os problemas e as adversidades, você começa a fugir das mãos de Deus. Mas nessa noite eu quero dizer para você: se Deus mandar você ministrar, você ministra. Se Deus mandar você discipular, você discipula. Mas uma coisa eu tenho certeza: aquilo que Deus mandar você fazer, você pode fazer, porque o nome dele vai ser exaltado e glorificado sobre a sua vida. Uma outra coisa interessante que eu acho que dentro dessa palavra, que nos momentos de dificuldades nós não conseguimos. Aquele mundaréu de gente não tinha comida para aquelas pessoas. Jesus, com muita calma, pede para os seus discípulos para que eles pudessem organizar aquelas pessoas. Alguém já teve o prazer de participar de alguma ação social, de alguma igreja, ou de alguma empresa, alguma coisa? Levante a mão. Ação social é mais ou menos assim. Nós vamos radicalizar para você entender. Nós estamos lá com 5.000 pessoas. Vamos pegar aqui somente os homens aqui nessa passagem. Nós estamos lá com 5.000 pessoas, aqui nessa avenida aqui em cima, no Rush Ramos, ou ali no Largo da Figueira, da Vila Jet, 5.000 pessoas. Aí nós vamos chegar aqui para as pessoas e vamos falar assim: olha, nós vamos começar a servir a comida, tá? Não se preocupa não, que tem comida para todo mundo. Ó, nós já pegamos aqui, ó, 5.000 pessoas. Nós temos aqui 5 pãezinhos, e nós vamos cortar ele aqui um pedacinho, e nós vamos levantar para cima, que vai multiplicar para vocês comerem. Dá tempo de levantar esses pão para cima? Hã? Dá tempo? Não dá tempo. Sabe por quê? O que vai ter de mãe com medo que os seus filhos vão ficar sem comer, que vai pegar. O que vai ter de criança pulando em cima. O que vai ter de homem que a mulher fala assim: não, vai lá e pega, senão o menino vai ficar sem comida. E não vão nem dizer que ele talvez vai querer comer mais do que os filhos e a mulher. Então não vai dar. Então, o que tinha aqui de certeza nessa passagem? Jesus estava ensinando aqui para essas pessoas que para multiplicar nos momentos de dificuldade tem que ter organização. Pastor, então é fácil. Agora eu já entendi. Quando eu tiver com problema lá, eu vou falar para as pessoas lá. Não precisa desesperar. Não precisa sair correndo. Que vai ter para todo mundo. Se a pessoa estiver no hospital lá, e Deus já está levando, não está levando, então todo mundo dá risada lá, que vai estar tudo sob controle. Sim. Na teoria sim, mas na prática não é assim. Você sabe o que eu aprendo aqui? Aquelas pessoas, os discípulos de Jesus, eles estavam desesperados, mas Jesus não estava desesperado. No momento de dificuldade, no momento de problema, as pessoas, elas correm para o primeiro que chegar na frente dele ou na frente dela. Quando nós estamos com problema, nós não escolhemos o primeiro que fala que vai dar a mão para a gente, nós queremos pegar, não é verdade? Só que tem uma coisa: quando nós já conhecemos as pessoas, nós não usamos dessa prática. Aquelas pessoas ali, aquelas aproximadamente 5.000 pessoas que estavam ali, elas conheciam os discípulos de Jesus e conheciam a Jesus, e sabiam que tinham uma diferença. Pastor, eu não entendi ainda. Eu quero dizer para você o seguinte, para você entender com palavras bem claras. Mesmo pessoas que servem a Deus, existem 2 tipos de pessoas: aquelas que ajuntam pessoas e aquelas que realmente são usadas por Deus. Do jeito que eu falei no começo, todo mundo sabia que os discípulos de Jesus, eles estavam junto com Jesus, mas é Jesus que fazia o milagre. Olha, irmão, quando você entender, quando eu entender, quando nós entendermos
nos organizar. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você está com problema, se você está com dificuldade, não adianta você perder noite de sono, não adianta você correr para lá, para cá, não adianta você querer arrumar mais uma pessoa para você pedir ajuda. A primeira coisa que você tem que fazer nesse processo de dificuldade que você está passando é você organizar a sua vida. Não adianta estar devendo, correr num banco, pegar mais dinheiro. Não adianta estar com problema com relacionamento dentro de casa, querer ser bonzinho lá fora. Não adianta estar com uma situação em um determinado local, sabe, ser diferente em outro lugar. Não, meu irmão, nós temos que organizar a nossa vida. Então Jesus está falando aqui, é exatamente isso. No momento de dificuldade, organize a sua vida. Mas e no momento de bênção? No momento de bênção, a pessoa já tem a vida organizada, porque senão a pessoa não é abençoada, não. Talvez ela não saiba, mas aquilo que ela conquistou foi de uma forma organizada. Quem sabe depois que constituiu a bênção, não teve a mesma qualidade para manter a bênção. Existem pessoas que elas se organizam para conseguir uma porta de emprego. Elas se organizam para que ela possa ter uma cura divina. Elas se organizam para que ela possa conquistar de Deus um dom ministerial, um dom de cura, um dom de libertação. Ela jejua, ela consagra a sua vida, sabe? Ela vai para o monte, ela busca bastante Deus na palavra, ela é uma pessoa carismática, e Deus começa então a ter compaixão daquela pessoa. Deus começa então a sentir a necessidade de usar aquela pessoa, porque a pessoa está se colocando na posição, está se colocando na brecha. Ela vai lá e é usada. Aí de repente, quando ela conquista a bênção, ela pega e tem a sua vida toda bagunçada, ou se não faz de qualquer jeito. Você já pensou um grupo de louvor, se eles chegarem aqui no domingo, quando for 6 horas, cada um catar o seu instrumento e um perguntar para o outro assim: e aí, que louvor que nós vamos ministrar hoje? Você já pensou se na hora de for ministrar uma palavra, uma pessoa for ministrar uma palavra, abrir aqui, Deus, em nome de Jesus, me usa aqui. Aí Deus usa, é lógico que Deus usa. Mas custa eu dar uma forcinha para Deus, me organizar, me preparar. Aquela pessoa, por exemplo, que ela é um diácono, custa organizar a vida dela para fazer o diaconato com mais qualidade. Um evangelista, um pastor, um líder de departamento, uma pessoa que faz parte de um departamento, custa se organizar melhor. Imagina você, meu irmão, dentro do contexto humano, você, por exemplo, um jovem, você é um adolescente, uma criança, um irmão ou uma irmã, você saber que na sua igreja tem um grupo organizado, vai na tua casa fazer uma visita, na sua casa, sabe que vai um grupo lá para fazer um culto de oração, vai fazer um culto de ação de graça na sua casa. Você já pensou que gostoso? Você saber que existe dentro da sua igreja um grupo de intercessão. Dentro da sua igreja você saber que existe um grupo organizado, que vão para um monte junto, que fazem consagração junto. Você já pensou que gostoso que é, que alegria? E eu quero dizer para você, meu irmão, é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. Quando nós nos organizamos, automaticamente a bênção de Deus é ministrada. Eu fico imaginando lá na casa do Mauro, o Mauro pega e fala assim, fala dessa forma até pelo carinho que eu tenho pela família, e sabe que eu estou brincando, que não é dessa forma. Eu quero comer hoje um macarrão a pizzarola. Aí a Paula fala, não, amém, Deus ele vai prover. Aí ela fica lá com as coisinhas dela, vai fazer visita para amigo, fica no telefone, vai lá, fica na rede social. Mas 10 horas, está faltando 2 horas para a comida estar pronta, você nem começou. Não, pode ficar sossegado, pode ficar em paz, Deus ele vai prover. Aí vai no pé com alho, pica o alho, aí fala assim, bora para mim dar uma fritadinha desse alho aqui, eu vou pegar o óleo. Mauro, tá com a mão aqui meia suja, aqui para mim sujar o armário, dá para você pegar o óleo para mim? Ele vai lá dar o óleo, não tem óleo. Eu falei, Paulo, não tem óleo. Não tem? Não. Aí daqui a pouquinho eu falei, tá bom. Eu me viro aqui, eu ponho a manteiguinha aqui. Aí põe a manteiguinha para fritar o alho lá e tal. Aí pega o macarrão, põe um pouquinho de água lá, começa a cozinhar o macarrão. Pega aí o presunto aí, pega o mussarela, guarda um cubinho para mim, que eu comprei ele outro dia maior lá. E eu deixei, mas aquele lá o Eric já comeu. Já comeu?
macarrão na pizza novo. Tem muito crente que ele tem fé, mas ele não tem a desenvoltura que tem que ter, porque não tem os elementos básicos que Deus quer colocar na vida dele. Existem pessoas que têm até um bom serviço, mas não tem um serviço melhor, por quê? Porque às vezes não tem uma qualidade, uma disciplina e uma organização que Deus ele quer preparar. Já pensou uma pessoa que trabalha por conta, se ela não tiver horário para levantar para ir trabalhar? Já pensou, velho? Você ficar na tua casa esperando o cliente para você fazer um orçamento? Tem que ter uma organização. Já pensou? Nós como homens de Deus, mulheres de Deus, esperar acontecer algo sobrenatural para Deus usar a gente, porque Deus já usou. Deus ele gosta da gente. Sabe que nós somos pessoas que na hora que ele precisa nós estamos à disposição, e nós acreditamos que no momento que Deus ele precisar da gente, ele vai usar e a gente não se preparar, não consagrar, não jejuar. O inimigo ele entra na nossa frente, meu irmão, se nós não tomarmos cuidado. Ele atropela a tua casa, ele atropela a minha casa, o teu emprego, a tua vida espiritual, a tua vida sentimental, ele acaba com tudo. Sabe por que nós temos que nos organizar? Porque a hora que o inimigo ele vir querer fazer alguma coisa contra a gente, nós não somos apenas discípulos, nós somos ministros de Deus, nós somos embaixadores. Quando nós vamos querer fazer uma gracinha próximo da nossa casa, no meio da nossa vida, na parentela, no meio da igreja, no local onde nós trabalhamos, enfim, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, quando ele quiser fazer uma gracinha, epa, aqui não, aqui tem unção, aqui não tem fé não, aqui tem qualidade espiritual, epa, pode bater em retirada. Ah, não vai bater em retirada? Então, Jeová, pode começar a mandar fogo do céu, porque vai ser queimado esse problema, essa dificuldade, a necessidade ela vai ser queimada no nome santo do Senhor Jesus. Meu irmão, mas para isso tem que ter organização. A última para me encerrar aqui, qualidade ou algumas virtudes que nós temos que ter em momentos de dificuldade. Nós temos que acreditar que Deus ele não dá somente o sustento no dia a dia, ele dá para você com sobra. De vez em quando eu ouço as pessoas dizerem assim, eu mesmo já disse várias vezes: irmãos, as coisas não estão do jeito que eu quero, mas pela misericórdia de Deus eu tenho o sustento de cada dia. Mas tem mesmo. Você nunca você vai ver uma pessoa que serve a Deus desamparada ou mendigão pão. Nunca. Ela pode até passar dificuldade tremenda e Deus multiplicar até de uma outra pessoa para dar para ela em um determinado tempo. Mas Deus jamais ele vai desamparar uma pessoa que serve a Ele. Você sabe o que esses discípulos aqui que tinham aprendido? E Jesus queria ensinar para eles? Vocês foram naquela cidade, lá naquelas aldeias onde eu mandei vocês irem? Lá vocês não levaram uma outra roupa, lá vocês não levaram forte, quer dizer, não era para pedir oferta, não era para pedir nada, não era para pedir alimento, não era para pedir ajuda para ninguém, era só para abençoar. Só que tem uma coisa, a partir de agora vocês precisam aprender uma outra coisa. Eu, Jesus Cristo, Ele falando para essas pessoas, a partir de hoje eu quero ensinar para vocês que através da vida de vocês, sinais maiores ainda vão acontecer. Através da vida de vocês, coisas tremendas maiores vão acontecer, de uma tal forma que vai até sobrar para vocês. Muitas das vezes, meu irmão, nós somos usados como canal de bênção para outras pessoas, mas para nós não sobra nada. Nós vamos numa casa onde está o desemprego, tem 3 pessoas desempregadas, 3 abrem as portas, e o vizinho também que escutou a oração, ele também foi abençoado, o outro também foi, encontrou um outro no meio da rua
lascado. Mas eu não estou vendo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nessa noite Deus manda dizer para você que é usado e você crê que essa palavra é para você. A partir de hoje você pode se preparar, que Deus